como é que vocês estão? Tudo bem? Então, vamos dar início à nossa última aula do curso do SIGA, módulo catálogo, tá bom? Primeiramente, eu queria fazer algumas ponderações em relação a este curso, tá? Excepcionalmente, esse curso, a gente teve alguns problemas, como eu expliquei na primeira aula lá, o site do ambiente de homologação, que é esse onde a gente faz as atividades, ele foi hospedado na rede da prefeitura, né? E eu fiquei sabendo na segunda-feira, enfim, expliquei para vocês lá. Então, por isso que algumas pessoas estão tendo dificuldade em fazer as atividades. Eu pedi para que essas pessoas que estão na rede da prefeitura, mas não estão conseguindo fazer as atividades, para mandar um print lá no grupo, tá? Para me sinalizar. E quando eu passar o relatório para a EGOV, eu passo e vocês não vão ser prejudicados, tá? Então, é uma excepcionalidade deste curso, tá? Eles alteraram lá e eu não sabia. Então, me desculpem por essa falha aí, tá? A segunda coisa é que nessa atualização que eles fizeram, foi atualizado também o catálogo do módulo de homologação, né, do ambiente de homologação. Então, algumas coisas também foram atualizadas. Por exemplo, vocês lembram aquele dia que eu estava fazendo a atividade do relógio e já tinha um relógio adicionado lá. Ou seja, era para eu fazer essa atividade e não ter um relógio adicionado e a gente adicionar junto. Mesma coisa que eu vi hoje também, a atividade da chupeta. Eu vi que muita gente fez e já tinha uma chupeta lá, mas eu já resolvi isso, tá? Então, agora a gente vai fazer de forma correta, porque eu vi que todo mundo achou a chupeta e fez no material existente, tá certo, tá? Só que também não era para ter o material chupeta lá, que a gente ia criar aqui juntos. Beleza? Que essa atividade era da criação de um material novo e não para que houvesse um material lá para a gente alterar. Beleza? Então, eu queria fazer essas duas ponderações agora. Bom, essa é a nossa última aula, então eu espero que vocês tirem as suas dúvidas hoje, tá? Não pensem que a dúvida de vocês, às vezes, é bobeira. Não fiquem com dúvida, tá? E, primeiro, eu vou mostrar para vocês aqui, bom, a atividade que a gente tinha. Deixa eu apresentar aqui, que eu não estou apresentando. Só um minutinho. Beleza. A atividade que nós tínhamos para fazer era essa aqui, tá? Que vocês já fizeram. Criar uma proposta de inclusão do item a seguir. Chupeta, número 2, 100% silicone ortodôntica, tá? Eu procuro colocar aqui de uma forma não tão mastigada para vocês, tá? Provavelmente é a forma que vocês vão receber a demanda de vocês, sem muitos detalhes. Então, a gente precisa correr atrás das informações. Beleza? Então, essa era a atividade. Eu vou mostrar para vocês como é que algumas pessoas mandaram para mim. Olha só, tem várias formas de se descrever o mesmo objeto. Deixa eu tentar aumentar um pouco aqui o zoom para a gente conseguir, para ficar melhor para vocês aí. Então, vamos lá, ó. Essa primeira pessoa aqui, ó, cada linha é uma proposta que mandaram, tá? Eu não sei de quem que é, tá? E também não precisa se identificar, eu fui pegando aleatoriamente, tá? Então, essa primeira pessoa aqui, ela criou um material chupeta, aí ela colocou a característica silicone e colocou o valor de característica 100%. Aí colocou medida, número 2, e tipo ortodôntica, tá? Ela criou de forma errada, lembra que eu falei para vocês? Quando a gente cria um material, ele sempre tem que começar com a letra maiúscula, então aqui está errado aqui. Essa outra característica, silicone 100%, é aquilo que eu disse, não tem certo e errado, tá? Mas para mim tá esquisito. Então a gente precisava pensar melhor nessa característica aqui, tá? Essa segunda,
ela criou um material chupeta, né, com a primeira letra maiúsculo, tá certo? Tamanho número 2, ok. Material 100% silicone, requisito ortodôntica. Ok. Para mim, essa faz sentido. Próxima. Chupeta, tamanho número 2. Chupeta tá certo. Tipo ortodôntica. Ok. Material 100% silicone, estéril. Né? Então, é uma outra forma também. Notem que tem várias formas. É aquilo que eu sempre digo para vocês. Não tem certo e errado. A gente precisa transmitir a nossa mensagem. Tá? A nossa equipe lá, a gente vai tentar orientar vocês para que fique da melhor forma possível. Tá? Mas não que a nossa forma é correta. A gente só vai tentar porque a gente tem um pouco mais de experiência em relação ao catálogo, tá? Uma dica que eu dou para vocês, gente, quando vocês estão padronizando qualquer coisa, é ir lá no Comprasnet, ó. Isso é o que eu faço, tá? Quando eu vou padronizar alguma coisa que eu não sei, então vamos lá, ó, vamos ver chupeta, eu escrevo aqui no Google mesmo, ó, chupeta Comprasnet. E dou um enter. E vou ver lá no Comprasnet como é que já fizeram a padronização. É claro que a padronização de lá é diferente, é de forma corrida, tá? Mas pelo menos dá um norte. Se você não sabe como que você vai fazer, você consegue ter um norte aqui. Então, por exemplo, ó, tem uma chupeta aqui. Ó. Se você entrar... chupeta. Olha lá. É o item 5 e o item 6 aqui dessa aquisição no Comprasnet. Ó. Então, a pessoa escreveu chupeta, material bico, látex atóxico, material escudo e alça, policarbonato, cor escudo e alça, rosa, peso 20 gramas, tamanho pequeno. Tá? Então, dá para a gente ter uma noção de como que a gente vai criar a nossa padronização quando você vai lá no Comprasnet. Tá? Mais uma vez, lá eles padronizam de forma diferente. Vocês viram que é corrido. Nós fazemos com características e valores de características, tá? Mas é só para vocês terem um norte de como é que vocês vão padronizar o item de vocês. Beleza? Então, vamos voltar aqui, ó. Outra pessoa. Chupeta, material do bico, silicone, tamanho número 2, requisito ortodôntica, cor menina. Isso aqui é muito delicado, né? Cor menina, ainda mais nos tempos que nós estamos atualmente. Né? Então, assim, para mim, eu tiraria isso aqui. Até porque é aquilo que eu expliquei. Vamos pensar aqui. Será que a cor da chupeta ela influencia no valor? Né? E será que é uma coisa relevante para a administração pública? Porque se eu pedir uma chupeta rosa, por exemplo, o cara que vende a chupeta azul vai te perguntar, mas por que você quer a rosa? E você vai ter que ter uma boa explicação para ele, entendeu? Ah, Sandro, a gente quer comprar chupetas por uma creche e metade vai ser azul, metade vai ser rosa. Ok, mas a gente não precisa colocar a cor na padronização, tá? A gente pode colocar a cor lá no TR. Então, a gente vai padronizar a chupeta de forma genérica, sem cor, aí lá no TR você vai falar, eu quero 100 chupetas rosa e 100 chupetas azuis. Beleza? Na minha concepção, eu acho que não é bom colocar cor para esse caso aqui, tá? Ó, próxima padronização que enviaram. Chupeta, material bico, 100% silicone. Material escudo e alça, poliéster. Já está errado aí, já está uma contradição aqui, porque se eu estou falando que... Não, na verdade, a pessoa está falando que o material do bico é 100% silicone, e o material da alça e escudo é poliéster. Ok, só que não é essa a nossa demanda. A nossa demanda é que a chupeta seja 100% em silicone, tá? Então, esse aqui não atende a nossa demanda, não é que está errado, tá? Mas não atende a demanda que foi solicitada. Tamanho 0,2, requisito escudo com furos de arejamento, tipo ortodôntica. Tá? Eu só tenho essa observação a fazer, não atende à nossa demanda, não atende ao exercício. Agora, olhem essa padronização aqui. Essa pessoa, ela criou um material, e o nome do material que ela criou é tudo isso aqui, ó. Chupeta número 2, 100% silicone ortodôntica. Ou seja, ela copiou esse descritivo aqui e criou no material. Então, o material, o grupo, ficou com esse nome todo aqui, ó. Tá errado, tá? A gente vai criar um grupo chamado chupeta apenas, não com tudo isso aqui.
Aí colocou tipo ortodôntica, né? Uma observação que eu faço aqui é que o valor de característica, ele tem que ser com a letra minúscula, tá? Então colocou ortodôntica com a letra maiúscula e material 100% silicone, ok? Próximo, chupeta, material do bico silicone, tamanho número 2, requisito flexível, flexível está escrito errado, ortodôntico também, e material 100% silicone. Então, ele colocou aqui que o material do bico e o material da chupeta é 100% silicone. Dá para arrumar, dá para melhorar. E o último material, chupeta, material do bico silicone, tamanho número 2, modelo ortodôntico, modelo também é uma saída, né, para colocar o ortodôntico, e material silicone. Ok também. Se eu fosse elencar, para mim, a mais correta seria essa aqui, ó, número 2, tá? Porque a gente não tem muito o que falar. E o ortodôntico é um requisito, né? Se você pensar, igual aqui, ó, colocou tipo ortodôntica, aí a gente pensar nas próximas chupetas que iremos adicionar. Qual é o outro tipo, além de ortodôntica, que nós temos? Entende? Então, para mim, o ortodôntico, ele cabe mais como um requisito, né? Que eu quero que essa chupeta seja ortodôntica. Beleza? Então, vamos lá. Emailde falou material bico. Não entendi, Emailde. Dá para a gente colocar aquilo que eu disse. Essa demanda que a gente tem aqui, ó, é que a chupeta seja inteira em silicone. Só que eu sei que tem alguns modelos que o bico é de silicone e a alça e o escudo é de plástico, né? Policarbonato, sei lá. Ok, se fosse essa a nossa demanda, beleza, a gente colocaria material do bico, tal, material do escudo e da alça, tal. Nesse caso, o material que a gente quer que ela seja 100% em silicone. Então, eu não preciso colocar que o material do bico é 100% silicone, né? Porque toda ela é 100% silicone, né? Então, eu acho que essa informação já basta para a gente entender a nossa demanda aqui. Só chupeta não poderia caracterizar para mamadeira, fica na dúvida. Porque se for só chupeira, não poderia caracterizar. Para não entendi, Mailde. Mas é isso que eu estou dizendo. Nossa demanda aqui é que a chupeta inteira seja 100% silicone, tá? Então, não faz sentido a gente colocar o material do bico, por exemplo, que é 100% silicone, sendo que eu sei que é toda ela é 100% silicone. A chupeta trouxe para a mamadeira. Tá. Vamos lá, vamos continuar. Emailde, melhora a sua dúvida aí, que eu não estou entendendo, tá? Vamos lá, então. Eu já estou no catálogo aqui, ó, e nós vamos criar a nossa proposta, tá? Eu vou sair do meu perfil, porque o meu perfil tem mais coisa aqui, tá, gente? Eu só vou trocar o meu perfil aqui para ficar igual ao de vocês, para não ter dúvida. Então, quem for fazer junto comigo, aluno egov, senha, siga, ligar o seu áudio aí para colocar sua dúvida, que aí melhora aí para a gente entender. Então, para quem estiver fazendo junto comigo, você loga, tá? Escolhe a sua secretaria, tá? Eu vou escolher a mesma que eu estou fazendo, que é a GTEC, e vou em selecionar. Bom, agora estamos na mesma tela, tá? Para a gente fazer isso, para não receber chupeta para mamadeira, não tenho esse computador. Para não receber chupeta para mamadeira. Você está falando que se confunde chupeta com mamadeira, é isso? Pode ter essa confusão? Eu não estou entendendo. Carmen, diminui o zoom que ela pode ser, tá bom? Isso aí acontece aqui, deixa eu te mostrar. Se eu aumentar o zoom aqui, ó, a barra vai para cima, tá?
Diminui um pouquinho o zoom, que ela fica do lado esquerdo, aí fica igual a minha, tá? Mamadeira é... Você fala o tamanho tamanho, né? Na madeira você compra a madeira com o bico tal, e dá para trocar o bico. No caso dessa aqui, é o tamanho da chupeta, né? Não sei se é isso que você não estou conseguindo entender, tá, Emailde? Bom, vamos lá então. Aperta Ctrl 0 e ele volta ao normal. É isso aí, Jorge, valeu. Eu aperto o Ctrl e o Scroll Lock também, vai para frente e para trás, ele aumenta e diminui o zoom, tá? Bom, gente, vamos lá. Então, eu vou pegar aqui o modelo que eu acho que ficou mais correto, tá? Para a gente criar a nossa colinha. Lembra que eu falei para vocês? A gente tem que criar uma colinha para a gente fazer a nossa proposta, tá? E a primeira coisa que eu ensinei para vocês, a gente tem que entrar aqui no catálogo, aí você vai na aba item material e vai procurar pelo item que você quer. Coloca uma palavra-chave aí. Então, chupeta, eu sei que vocês acharam, tá? Por conta disso que eu te falei, eles atualizaram e já tinha uma chupeta, mas eu já arrumei isso, então agora não tem mais, tá? Então, eu vim aqui, busquei pelo material chupeta, ele achou aqui um parafuso que acompanha a arruela chupeta e achou um brinquedo, no mínimo roupa, chupeta, que é uma boneca, que tem chupeta. Então, não tem um item, não tem uma chupeta no catálogo, né? Para tirar a prova, eu vou aqui, ó, início do texto, e de fato não tem, porque se tivesse, todo item começa com o nome do grupo. Lembra que eu fiz? Todo item começa com o nome do material ao qual ele está inserido, tá bom? No caso desse aqui, eu estou procurando pelo início do texto, então não tem nenhuma chupeta, tá? Então está confirmado. Então vamos lá. Você clica em proposta de inclusão. Rosilene falou que o nome para a mamadeira é bico. Eu não entendo muito. E uma coisa, gente, nós lá da padronização, a gente não entende de muita coisa, tá? Chega para a gente lá, desde padronização de chupeta, de cadarço, de tênis, até aparelho de raio-x, aparelhos de mamógrafo, coisa que a gente não faz ideia do que é. Então, por isso que é importante, toda vez que vocês forem padronizar alguma coisa, vocês colocarem a referência, porque a gente não é técnico, a gente não entende dessas coisas. Então, a gente vai conferir, a gente vai conferir as informações que vocês colocaram na padronização através das referências que vocês enviarem. Beleza? Bom, vamos continuar aqui. Nova proposta. Aqui, esse primeiro campo aqui é a descrição da proposta. Então, é o nome que eu quiser. Lembra que eu falei para vocês? É o assunto do e-mail. Então, vamos lá. Ó. Chupeta, Sandro. Eu vou colocar 2023 aqui para ficar diferente. Tipo da nossa solicitação, tipo da nossa proposta. Padrão não é ação judicial, não é ata carona, então não marquem nada. Clica em salvar. E Mailde falou que não consegue entrar. Mailde, é aquilo que eu falei. Enquanto isso aí não se resolver, vocês vão ter dificuldade se não tiverem logado na rede da prefeitura, tá? Mas eu vou levar em consideração. Deixa eu mandar o link para vocês aí, ó. Vou mandar no grupo. E vou mandar no chat também, tá? Aí. Bom, já coloquei o nome da minha proposta, ó. O nome da minha proposta está aqui, em dados da proposta, Chupeta Sandro Moro 2023, tá? Se vocês quiserem voltar a olhar. Aqui, como a proposta ainda está em elaboração, você consegue excluir ela, tá? Então, você clicar nesse botão excluir proposta, ele vai excluir,
tá? E aqui em solicitações da proposta é onde vocês vão solicitar alguma coisa para a gente, tá? Então, vamos lá, ó. Buscar pelo material e serviço. Então, vamos buscar pelo material. Qual que é o material que a gente vai adicionar no nosso item? Chupeta, né? Material mesmo, tá? Se for serviço, você muda aqui e clica em buscar. Rosilene falou que a internet está péssima. A internet daí ou daqui, Rosilene? Eu vou tentar ser mais devagar se tiver travando aí, tá? Ah, daí? É. Tem dia que a internet tá uma benção mesmo, complicado. Mas vamos lá. Bom, eu busquei pelo material chupeta, ele não achou nada. Então, nós vamos adicionar um novo material, um novo grupo, tá? Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer é classificar o nosso grupo, o nosso material, né? Então, vamos lá. O que vocês colocaram aí no grupo? Coloquem para mim aí. O que vocês acham? Tem bastante coisa aqui. Tecidos, substâncias, rolamentos. Não tem nada para classificar de forma direta essa chupeta, tá, gente? Já vou adiantar, não tem nada. Então, a gente coloca no 99, que é o material diversos. Materiais diversos. Classe, mesma coisa. Eu já procurei aqui e não tem nenhuma classe que consiga contemplar uma chupeta. Então, também vai ser 9999. Itens diversos, tá? Natureza de contratação. O que vocês acham? Luciana Rezende falou 85. Aqui, Luciana, vamos ver o que é 85. Artigos para toucador e higiene pessoal. Eu não acho que seja um artigo de higiene toucador. Artigos para toucador, não sei nem o que é toucador. Eu não creio que seja isso, não, Luciana. Eu acho que é o 99 mesmo, materiais diversos, tá? Mas é como eu disse para vocês, o grupo e a classe, eles não têm tanta importância, tá? O que tem mais importância é a natureza da contratação e o elemento, tá bom? Não que vocês vão colocar aqui que é um máquina e equipamento agrícola, também a gente não deixa passar, tá? Mas se tiver no rumo, pelo menos, a gente deixa. Toucador é uma penteadeira. Então, eu acho que não se enquadra nesse grupo aí, não, tá? Bom, natureza de contratação todo mundo já falou, né? Consumo, lógico. Isso não vai ser patrimoniado, você não vai botar uma etiqueta de patrimônio numa chupeta, né? E agora, o elemento que é o mais importante, que é da onde vai sair o seu dinheiro. Olha lá, a Tarsila já falou, 3064, material de uso infantil. Exatamente. 3064. Eu não sei se está taxativo. Caro, verifica para mim. Coloca o descritivo desse elemento, dessa natureza de despesa aí, por favor, que eu esqueço de colocar no meu drive aqui para mostrar para vocês, tá? Mas acho que a Caru da outra vez ela colocou no grupo aí, coloca só a descrição dessa natureza. Olha lá, ó. Materiais de uso infantil. Registra o valor de despesa com materiais para utilização em creches de uso infantil, tais como calça plástica, chupeta, então tá taxativo, tá vendo, gente? No classificador nosso lá, ó, chupeta tá taxativo. Então tem que ser nesse elemento de despesa aí, tá? Tem muitas coisas, esse afins aí no final, ele abre brecha para quando não tem. Eu não acho que o que eu estou padronizando. Então, a gente faz uma interpretação. Bom, isso cabe na natureza tal, tá? Então, a gente sugere até, beleza? Da mesma forma, a gente não deixa passar coisa esdrúxula. Pô, você está colocando uma chupeta e está falando que essa chupeta é um veículo. A gente não deixa passar, tá? Mas, assim, se você me falar, Sandro,
essa chupeta também ela cabe no material para distribuição gratuita, que é uma outra natureza. Tá, mas você vai fazer o que com essa chupeta? Você vai distribuir? Não, a gente vai distribuir numa ação lá na SAS. Então, cabe também, tá? Então, o seu item ele pode caber em várias naturezas de despesa. Vai depender qual vai ser a destinação dele, tá? Não, a gente vai distribuir a chupeta junto com algumas outras coisas de higiene lá para as pessoas. Então, é um material de distribuição gratuita. Beleza? Caru, coloca para mim também o de material para distribuição gratuita aí também, por favor, o descritivo, para eles verem. Bom, classificado o meu item, agora nós vamos na descrição do material. Então, vamos lá. Chupeta, né? Com a primeira letra maiúsculo. Lembra que eu falei? Todo material e característica começa com a letra maiúscula. Bom, feito isso, olha lá, o 3299, outros materiais, bens ou serviços para distribuição gratuita, tá? Então, esse caberia também aqui. Ó, vou até colocar. Então, ficou com duas naturezas aqui, ó. Materiais de uso infantil e outros materiais, bens ou serviços para distribuição gratuita. Então, cabe em várias naturezas, dependendo da destinação, tá? Agora, vamos lá. Vamos para a nossa colinha aqui, ó. Vou colocar até em vermelho aqui, esse que eu escolhi. Então, a primeira característica é tamanho, tá? Então, vamos aqui, um campo de busca, lembra que eu falei para vocês? Então, se você clicar e dar um tab, ele vai dar errado, tá? Então, cola aqui, ele vai procurar, tá? Se não tiver, você vai inserir, no nosso caso, tem o tamanho. Então, clica no tamanho e vai para a próxima janelinha. Qual que é o tamanho? Número 2. Número 2, ele também é um campo de busca, tá? Se não tiver, a gente adiciona aqui novo valor, mas no caso tem. Uma coisa que a gente precisa tomar cuidado, gente, é com caracteres especiais, tá? Por exemplo, aqui tem esse ozinho aqui, né? Sobrescrito. É um caractere especial. Porém, o sistema conhece esse caractere aqui. Agora, a gente já teve casos de a pessoa querer adicionar uma letra grega aqui, sei lá, falando de algum equipamento que tem lá. Tem equipamentos que eles têm ohms, né? Que é uma letra grega, que é um ômega, assim. Alguns caracteres especiais, eles não são reconhecidos, não é nem pelo SIGA. O SIGA reconhece todos sem problema nenhum. O problema é o SICONT. Então, a hora que você vai aprovar aquele valor de característica, no caso, ele dá um pau danado aqui. Então, que trava o SIGA aqui. Porque o que ele vai fazer? A hora que eu aprovo, para vocês entenderem. A hora que eu aprovo alguma coisa, ele comunica lá com o Siconte, fala, Siconte, ó, tem um item novo aqui para você, e manda para o Siconte. Só que o Siconte olha e fala, putz, eu não reconheço essa letra grega aí, não. Eu não quero, não. Aí ele não recebe e eles não conseguem se comunicar, entendeu? Então, a gente precisa tomar cuidado com alguns caracteres especiais, tá? É claro que quando vocês mandarem para a nossa análise, a gente vai verificar isso, tá? Mas tem que tomar cuidado com isso. Beleza? Vamos lá, material, 100% silicone. Então, você vai aqui na característica, digita material. É um campo de busca. Ó, ele achou 2 materiais, vamos no certo, tá? Com a primeira letra maiúscula. Mailde, quando chegar na unidade de aquisição, quero tirar uma dúvida. Beleza, Mailde. 100% silicone. Olha lá, ó, 100%, um monte de coisa achou, ó. 100% silicone, que é o que a gente quer. Qual que é o próximo requisito? Ortodôntica. Requisito, então achou um monte de requisito aqui, nós só queremos requisito. Aí vamos, ortodôntica.
Olha lá, ortodôntica não tem, tá? Então, nós vamos criar esse valor de característica. Novo valor, aí você escreve de novo aqui, requisito, ortodôntica, e adiciona. Então, adicionou as três características e valores de características aqui. Uma curiosidade, gente, alguém colocou aqui, ó, requisito, escudo com furos de arejamento. Isso aqui é obrigatório para chupetas, tá? Ó, o Inmetro, ele exige que as chupetas tenham esses furos para que, se acontecer um acidente, da criança engolir a chupeta, ela não se asfixie, tá? Então, isso aí é uma coisa compulsório, né? As chupetas que são aprovadas pelo Inmetro, elas são obrigado a ter esses furos no escudo, tá? Então, assim, colocar ou não isso não faz diferença, porque isso é compulsório, é obrigatório que as chupetas que são aprovadas pelo Inmetro, ou seja, todas as chupetas que são comercializadas, né, elas têm esse requisito aqui do escudo de furos, tá bom? Unidade de aquisição. Ortodôntica ficou em letra minúscula. Faz diferença? Ortodôntico é um valor de característica, Jorge. Então, o valor de característica sempre tem que ser com a letra minúscula, a não ser que seja sigla ou nome próprio, tá? O que começa com a letra maiúscula são as características, beleza? Unidade de aquisição. Como é que essa chupeta é vendida no mercado? Por unidade, né, gente? Então, vamos adicionar aqui, ó, unidade. Emailde, qual é a sua dúvida? Unidade, uma unidade, tá? E adiciona aqui. Tem embalagem uma unidade, por exemplo? Deve ter, deixa eu ver aqui. Na hora de preencher, vamos lá, Emailde, ó. Eu vou procurar por unidade, então a gente vai buscar aqui unidade, tá? Ele vai aparecer aqui para a gente já, ó. Eu preciso clicar e adicionar. Quando quero acrescentar algo que não tem. Então, vamos lá, ó. Vamos supor que a gente vai colocar aqui, sei lá, pacote, e tudo vai ter já, tá? Bastante coisa, mas eu vou colocar uma unidade. Deixa eu ver. Embalagem com uma unidade, será que tem? Porque assim, gente, se eu que tem, tá? Então eu preciso criar uma coisa que não existe. Tá, mas vamos no novo aqui, tá? Ó. Se você não achar sua unidade de aquisição, assim como característica e valor de característica, ele abre uma opção aqui, ó, nova unidade de aquisição. Então vamos lá. Quando ele abre essa nova unidade de aquisição aqui, a gente vai criar uma nova unidade de aquisição, tá? Que é separado em embalagem, qual que é a embalagem do seu item, aí a sigla para embalagem, qual que é a quantidade e a unidade de medida. Notem que é obrigatório apenas a quantidade e a unidade de medida, e a sigla no caso, né? A embalagem não é obrigatório. Por que não é obrigatório? Porque nem tudo que eu vou comprar tem embalagem. No nosso caso aqui, na unidade. Ele já tem aqui, é um campo de busca. E se não tiver, a gente adiciona, mas tem unidade, ok? E a sigla para unidade ele preenche sozinho. Se eu for criar uma embalagem, mesma coisa. Ele vai, deixa eu colocar qualquer coisa aqui. Ó, ele não puxa. Então, por exemplo, pacote. Ah, ele tem 2 pacotes. Aí você pode estar perguntando assim, Sandro, mas por que tem 2 pacotes? Um escrito com a primeira letra maiúsculo e um todo maiúsculo. Porque é o seguinte, a gente tem um problema no sistema que quando
cota principal e cota reservada, deixa eu explicar para vocês. Para cada item do catálogo, no SIGA, no módulo catálogo, para cada item que existe no catálogo, por exemplo, para cada chupeta, se eu tiver a chupeta e tiver 3 unidades de aquisição, lá no SICONT, ele vai criar 3 códigos de aquisição. Entendeu? Então, o problema que tem é o seguinte, quando você vai ter a cota principal e a cota reservada do mesmo item, teoricamente, seriam os mesmos códigos, certo? Por exemplo, essa chupeta. Vamos supor que está lá no meu TR, lá eu vou comprar 1000 chupetas, tá? Acima de um valor até 80 mil, se não me engano, me corrijam alguém aí, tem aquela lei da cota principal e cota reservada. Então, cota reservada é para micro e pequena empresa. Geralmente, os valores que são ofertados pela micro e pequena empresa e pela empresa grande são valores diferentes. Então, a gente precisa criar uma artimanha para que o sistema entenda que são valores diferentes. Então, o que a gente faz? A gente cria unidades de aquisição diferente. Então, se eu vier aqui, ó, no unidade, olha o tanto de unidade que tem. Tem unidades, tudo mais. Unidade ponto, unidade maiúsculo ponto, unidade minúsculo ponto. Então, isso aqui a gente criou porque na época do Covid, por exemplo, para vocês entenderem, eles iam lá comprar 5 milhões de comprimidos. Só que na época do Covid, como estava todo mundo comprando aquele determinado medicamento, as empresas falaram, ó, eu não consigo te fornecer 5 milhões, eu consigo te fornecer 500 mil. Aí a outra empresa, eu também consigo 500 mil. A gente, beleza. Então, a gente fazia uma licitação com 10 itens na tabela de materiais e serviços, era o mesmo remédio, só que só mudava a unidade de aquisição, só que a unidade de aquisição era a mesma, era unidade, então escrito de formas diferentes, porque a gente sabia que eram valores diferentes, muitas vezes. Então, para ter essa diferenciação lá no SICONT, a gente precisava criar essa artimanha aqui, tá? Eu só estou explicando para vocês entenderem, para não achar que... Por que tem esse monte de unidade aqui? Tem um motivo, beleza? Mas eu não consigo fazer os outros campos. Emailde, assim, ó, é simples aqui, ó. No nosso caso, se a gente fosse criar, não é o caso, tá? Porque... Ai, deu até um pau aqui, peraí. Não é o caso, tá? Mas se a gente fosse criar uma unidade de aquisição aqui, é simples. Agora ele não sai aqui, deixa eu salvar e continuar. Só um pouquinho, gente, que deu uma unidade, agora a gente vai criar uma outra coisa aqui, ó, nova unidade de aquisição. Você escreve uma coisa que não existe aqui, aí já vai para a nova unidade de aquisição, tá? Então, se a gente fosse criar algo, dá esse erro, né? É isso que você está falando, Marilde? Pode ser, então é um erro que está acontecendo aqui. Então, se a gente fosse criar uma outra unidade, ó, você vem aqui e coloca a quantidade, no nosso caso... Embalagem, tudo maiúsculo, aí ele traz a sigla aí que já está cadastrada. Vamos supor que é uma embalagem com 3 unidades. 3 unidades, vou colocar aqui. E adicionar. Ah lá, adicionou, tá? Lembrando que esse aqui é o ambiente de homologação, gente. Então, pode ser que ele esteja com alguns erros e como ninguém cobra a alteração disso, então não é resolvido, tá? Pode ser um erro que está acontecendo, sim. Aí teria que dar um chamado na AZ para eles tentarem arrumar, tá?
Mas, assim, no ambiente de produção não é para acontecer isso. Se acontecer, vocês falam para a gente que está acontecendo, que a gente é um chamado, tá? Então, é que eu criei, ó, embalagem com 3 unidades e esse aqui que já tava pronto, beleza? É obrigatório preencher a unidade de aquisição? Se você estiver criando um material novo, igual nós estamos fazendo aqui, Emailde, é obrigatório sim, tá? Mas não é obrigatório você criar. Esse aqui que eu criei foi só para te mostrar, tá? Mas geralmente já tem milhares de unidades de aquisição já inseridas no catálogo, tá? Então você só vai fazer a busca aqui, tá? Só que você tem que fazer a busca, aquilo que eu te falei. Você vai fazer a busca pelas palavras. Se você colocar qualquer número aqui, ele não acha nada, tá? Eu sei que tem 500, coisas de 500 ml, mas ele não acha, ó, tá vendo? Então, você tem que procurar por palavras, por exemplo, mililitros. Aí ele vai me trazer, ó, ampola de 4 mililitros, frasco de 3 mililitros, e assim sucessivamente, tá? Você tem que procurar pelas palavras, pelos números, ele não acha que na unidade de aquisição, tá bom? Ó, eu vou tirar isso aqui, porque o certo é uma unidade, tá? Então, eu preenchi todas as características e valores de características para o meu item que eu vou precisar. Não preciso de mais salvar e continuar. Bom, depois que eu clicar em salvar e continuar, ele já traz para eu montar o meu item. Por quê? É aquilo que eu expliquei para vocês. Não faz sentido para o sistema você criar um material, você criar um grupo, sem criar um item. Tá? Você cria o grupo em função do item, não ao contrário. Você não cria um grupo e deixa ele pronto lá para o dia que surgir um item você adicionar. Você cria o grupo justamente para organizar o item, aonde que o seu item vai ficar, aonde que ele vai morar. Beleza? Feito isso, ele vai trazer só as características que eu acabei de adicionar. Então, ó, tamanho, a única opção, número 2, adiciona. Segunda opção, requisito, ortodôntico e adiciono. Material, 100% silicone e adiciona. Tá? Então, ele agora não tem mais nada para eu adicionar. Ó. E foi as únicas coisas que eu adicionei no material chupeta lá, tá? Sinônimo, se você quiser colocar aqui, como é que colocar lá? Só que assim, também é uma coisa que ajude, gente. Acho que ninguém tem dúvida do que é uma chupeira, tá? Sinônimo é só se precisar mesmo, tá? Descrição complementar, eu falei para vocês, não é para preencher, tá? Isso aqui depois atrapalha quando for lá para o Psiconte. E as referências. Agora vamos para as referências. Eu já tenho algumas referências aqui, que eu deixei pronta aqui, ó, para a gente não perder tempo. É assim, o caminho reverso. Primeiro eu estou montando o item, né? Mas assim, eu levo em consideração que a gente já fez uma pesquisa, já chegou à conclusão e está tudo salvo aí. Eu já salvei os meus links, eu já montei o meu descritivo, então agora é só inserir no sistema, tá? Mas aqui, ó, se a gente entrar nas referências, ó, todas as informações estão aqui, ó. Ela é ortodôntica, ela é número 2, tá? E ela é 100% silicone. Aqui, ó. Bico e escudo 100% silicone. Vamos na outra referência. Eu tenho que achar tudo isso aí, ó. Tamanho número 2. E é outra marca. Vocês notaram que a primeira é Cuca, a segunda marca é Loli Baby. E mesma coisa, tamanho número 2, ortodôntico e 100% silicone. Cadê? A chupeta de silicone, possui um bico flexível, nananã. Bom, mas dá para ver que inteira ela é em silicone aqui, tá? E na outra referência, a mesma coisa. Chupeta tamanho 2. Cadê o descritivo dela?
Aqui, ó. Características. Chupeta em silicone macio. Tamanho número... Bom, essas coisas que a gente colocou. Tamanho número 2 e silicone e ortodôntica, né? Então, tem tudo aqui. Aqui, ó, bico ortodôntico, tá? Então, quando vocês colocarem as referências para nós lá, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos analisar com as referências, tá? Me perdi aqui. Salve, continua? Vamos lá, Rosilene. Onde é que você está? Ó, vou voltar para tentar ajudar a Rosilene aí. Vamos ver onde que ela está. Vamos acessar. Né? Nós estávamos aqui montando o nosso material. Aí você clica em salvar e continuar, que está do lado direito aqui, ó. Depois que você clicar em salvar e continuar, ele vai levar para esse botão que eu vou clicar agora, novo item de material. Tá? É que está travando um pouco, né? Então, quando ele trouxer para esse item aqui, que é o item que a gente vai montar, aí nós vamos montar a nossa chupeta. Então, vamos lá de novo, ó. Material, você pode montar em qualquer ordem aqui, tá? Não tem problema. 100% silicone e adiciona. De novo, tamanho, número 2 e adiciona. Característica, requisito, ortodôntica e adiciona. Tá? Então, nós estamos aqui montando o nosso item. Adicionado todas as características, não tem mais nada para adicionar. Eu acabei de criar esse grupo, esse material, então não vai ter outra coisa mesmo, só o que eu coloquei, tá bom? Sinônimo, se precisar, tá? Não vejo necessidade. Descrição complementar não é para preencher, tá? E aqui nós vamos colocar as nossas referências. Então, a gente estava aqui verificando se as nossas referências, de fato, têm tudo que colocou lá, tá? Entendo tudo, a gente vai colocar o link lá. Então, vou clicar aqui, colocar o primeiro link, tá? Ó, você pode abrir aqui para ficar melhor. Aí dá um Enter, para não ficar colado uma referência na outra. Aí eu vou no segundo link aqui. Aliás, segundo aqui. Copio, vou lá no catálogo, colo o segundo link. Se quiser dar um espaço entre os links aqui, ó, ajuda muito. Vou dar um Enter aqui, vou lá no terceiro link. Vou copiar e vou colocar no catálogo, tá? Então, eu coloquei os 3 links aqui, tá? E agora, item exclusivo. É obrigatório preencher isso aqui. Não é um item exclusivo, né, gente? Alguém não sabe o que é item exclusivo aí, que não ouviu a explicação nas aulas passadas? Bom, todo mundo acho que sabe, né? A chupeta não é um item exclusivo, só é um item exclusivo quando tem apenas um fabricante e um vendedor no Brasil, tá? Chupeta, um monte de gente fabrica e vende, beleza? Agora é só clicar em salvar. Então, operação realizada com sucesso. Você vem aqui na sua solicitação da proposta, tá aqui a solicitação de cadastro de um material chamado chupeta, e se você apertar na setinha aqui, tem a chupeta montada. Chupeta, requisito ortodôntica, modelo número 2, material 100% silicone, tá? Feito isso, a gente vai enviar para análise. Não esqueçam de enviar para análise, tá? Lembrem que, se você não enviar, não cria número de proposta e a proposta vai ficar com vocês ainda. Beleza? Agora é só encaminhar para análise. Foi, ele criou um número de proposta aqui, 6727, e agora o status está em aguardando, tá? A hora que a gente receber lá, vai ficar em análise, e se por acaso eu devolver para vocês, vai ficar em ajuste, tá? E assim que a gente aprovar ou reprovar, o status vai para concluído. Beleza?
Alguma dúvida em relação a isso? Tá. Então, eu vou tentar ir mais devagar, tá, Raquel? Porque às vezes eu me empolgo aqui. Então, gente, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um intervalinho, porque senão depois eu vou ter que cortar a explicação no meio, que daqui 5 minutos é o intervalo. Vamos fazer um intervalinho de 10 minutos. Na volta do intervalo, o pessoal da IGOV vai colocar a chamada aí para vocês, vocês respondam a chamada, tá? E daqui a pouquinho a gente volta, então. Tudo certo aí? Bom, o pessoal da IGOV colocou aí para vocês, vai colocar, na verdade, a avaliação do curso, tá? Então, é importante que vocês avaliem o curso, tá? Eles vão colocar para vocês já já no chat aí. Bom, nesse intervalinho aqui, eu pedi um ajuste na minha proposta, que eu acabei de fazer, para vocês verem como é que vai aparecer para vocês, tá? Então, aqui, ó, eu continuo logado aqui, tá? No Aluno EGOV, e na minha secretaria, que é a AGTEC, onde eu fiz a proposta, tá? Então, você vem aqui na aba Proposta de Inclusão, tem todas as propostas aqui da sua secretaria, tá? Aí aqui, ó, a proposta que eu acabei de fazer da chupeta, ela está em situação em ajuste, tá? Então, eu vou mostrar para vocês o que vocês devem fazer quando tiver em ajuste, para vocês entenderem, porque muitas vezes as pessoas não sabem o que tem que fazer, tá? Perguntaram se a gente vai fazer a última atividade junto. Sim, nós vamos fazer um exercício agora, que é exatamente como tem que ser feita a última atividade, tá? Então, eu vou fazer um exercício agora e vai ficar a tarefinha para vocês enviarem, beleza? Tá. Então, vocês mandaram a proposta para a gente e a gente devolveu para vocês em ajuste. E agora, o que fazer? Acessa a proposta, clique em acessar, tá? Você precisa receber a proposta, tá? Se você não receber, você não consegue fazer nada. Então, você clica em receber. Então, tá aqui o nome da sua proposta, solicitações da proposta tá aqui, tá? Aguardando ajuste. E aonde que aparece o que é para fazer. Então, se você clicar aqui, ó, nesse aguardando aqui, ó, aparece o que é que a gente pediu para fazer, ó. Então, eu coloquei lá, ó, favor acrescentar a característica, dados complementares, informações complementares ao termo de referência. Isso aqui a gente usa quando a gente vai colocar alguma coisa lá no termo de referência. Então, por exemplo, essa chupeta, eu acho que tem que vocês colocarem isso para colocar cor. Vamos supor que vocês vão querer alguma cor, tá? Então, a gente coloca essa característica no item padronizado, justamente para o licitante saber que tem alguma informação lá no TR que é importante, tá? Então, é isso que eu pedi no ajuste aqui. Então, quando você clica nesse botãozinho laranja aqui, ó, aguardando ajuste, ele vai abrir o que a gente colocou e você tem que clicar em continuar. Olha lá. Feito isso, ele vai habilitar para você fazer a edição, ou seja, colocar o que eu pedi para você colocar. Então, vamos lá. Já está tudo classificado aqui, a gente não vai mudar nada. E a característica, dados complementares. Olha lá, ó. Então, dados complementares, foi isso que eu coloquei lá, né? Então, você clica, informações, olha lá, informações complementares em anexo ao termo de referência. Não é isso que eu escrevi lá, tá? Agora vamos achar, ou senão você vai escrevendo. Informações complementares ao... Aí, ó. Informações complementares ao termo de referência, tá? Então, é isso que eu pedi para vocês colocarem lá. Então, abriu a edição de novo aqui, eu vou adicionar mais uma característica, que foi o que a gente pediu, tá? E vou clicar em salvar, tá? Feito isso, a nossa proposta
Tem a chupeta aqui, que está em ajuste, tá? Eu adicionei uma nova informação aqui, e agora a gente vai clicar. Se eu clicar em acessar, e aqui você ir na aba justificativa, olha só, a justificativa foi o que eu pedi, tá? Então, quem que foi o responsável? Aí está meu nome aqui, que foi o que analisei, tá? E o que eu pedi, favor acrescentar a característica, dados complementares, informações complementares ao termo de referência. Beleza. Se você quiser responder a justificativa, você pode colocar aqui, ó, nova justificativa. Característica adicionada conforme solicitado. E salva. Ou seja, eu mandei uma ocorrência para vocês, né? Aqui chama justificativa, e você me respondeu, característica adicionada. Beleza. Então, a nossa solicitação da proposta está aqui, e eu agora vou devolver para análise, tá? É só você encaminhar. Beleza, gente? É isso que pode acontecer, então. Agora, de novo, a situação da sua proposta ficou na situação aguardando, tá? A hora que eu receber, lá vai aparecer aqui que está em análise, e a hora que eu aprovar, ela vai aparecer concluída. Mas aonde que aparece, Sandra? Aparece aqui, ó, solicitações da proposta. Olha lá, ó, a situação dela que estava em ajuste, né? Ou seja, estava com vocês, agora que vocês já ajustaram e já devolveram, ela está em aguardando, tá? Quando a gente aprovar, vai aparecer aqui, igual está aqui embaixo, ó. A situação dela vai aparecer concluída, tá? E se você abrir, já vai ter gerado um código já, tanto para o material quanto para o item. No caso, nós estamos criando um material chupeta e estamos criando um item. Ele vai gerar um código para essas duas solicitações. Deu para entender? Alguém tem alguma dúvida nisso? Vou passar para o próximo exercício agora, então. Pode fazer, então, Emailde. Eu vou dar 5 minutinhos para vocês fazerem a avaliação aí, tá? E, Odete, eu não consegui, a net, minha escola está sem desde o dia do vendaval. Fiquei triste. Pois é, Odete, infelizmente deu esse problema nessa turma, tá? Eu espero que até a próxima turma eu consiga ter resolvido isso para não ter esse problema. Aí você consegue fazer, sei lá, de casa. No caso aí é um problema pontual a internet de vocês, né? Mas no próximo, eu creio que a gente já vai ter arrumado esse negócio da hospedagem, tá? Como eu disse para vocês, eles hospedaram na rede da prefeitura, então quem está fora não consegue acessar, tá? Eu vou dar um tempinho para vocês responderem, fazerem a pesquisa aí, tá? A avaliação do curso, tá? Tá. Vou devagar, tá? Quem estiver respondendo aí, fica tranquilo. Bom, o que a gente fez nessas duas primeiras aulas foi a criação de materiais, tá? Nós criamos lá um copo, né? Um copo de acrílico. Depois, a primeira atividade foi a fita crepe. Aí, depois, nós criamos um relógio. Aí, depois, agora nós criamos a chupeta, tá? E agora eu vou ensinar para vocês como é que a gente cria serviço, tá? E serviço é aquilo que eu disse, é simples, tá? Você só precisa prestar atenção. Então, vamos lá. Para serviço, eu deixo a critério de vocês. Falem um serviço para mim aí, para a gente criar aqui agora. Um serviço qualquer aí, vamos lá. Coloquem no chat alguma coisa para a gente decidir aí. Iodete colocou secretaria. Um serviço, Iodete. Preciso de algum serviço. Me ajudem aí. Raquel falou capacitação, instalar ponto de rede, troca de lâmpadas.
instalação e manutenção de ar, serviços de manutenção de bomba d'água. Cada um está falando uma demanda aí, né? Deve ser. Tá, vamos escolher um desses aí que vocês colocaram. Fala alguma coisa. Nossa, serviços tem milhares. Ó, por exemplo, instalação e manutenção de ar-condicionado, que a Suela falou. São coisas diferentes, tá? Então, por exemplo, no nosso catálogo já tem todos esses serviços possíveis de ar-condicionado. Então, tem o serviço de instalação de ar-condicionado, aí tem uma faixa de BTUs, porque a gente sabe já que as empresas, elas cobram valores diferentes dependendo da faixa de BTU, tá? Então, para instalação tem essa questão. Aí tem a questão de se o ar é janela, se o ar é split, se o ar é piso-teto. A manutenção, tem a manutenção corretiva e a preventiva, né? Inclusive, tem contratos vigentes de manutenção corretiva e preventiva de ar-condicionado, que os senhores devem participar das atas de registro de preço disso. A manutenção preventiva, ela é de acordo com cada tamanho de área. Então, por exemplo, tem a manutenção corretiva de ar-condicionado tipo split de 12.000 BTUs, conforme termo de referência. Então, para cada tamanho de ar-condicionado, tem uma manutenção. Aí tem a manutenção preventiva, que ela acontece periodicamente, de mês a mês, de cada 2 meses, né, dependendo do contrato. Então, assim, tem milhares de coisas. Mas ar-condicionado já está muito batido. Vamos pensar, troca de lâmpada, o Jorge falou. Troca de lâmpada de secretaria é muito simples, eu acho. E os valores são diferentes, exatamente. De ar-condicionado, quando vai fazer a ata, tem tudo isso. Então, tem todas as manutenções corretivas de todos os tamanhos de ar, no caso, faixa, eu acho, né, que está lá. Aí tem a manutenção preventiva de todos os tamanhos. Aí tem estimativa de peças, que a gente tem que prever também, porque na manutenção corretiva o cara vai chegar, o seu ar-condicionado estragou o compressor, então a gente tem que prever isso, né? Por isso que faz ata de registro de preço. A hora que acontece o defeito, a gente solicita que seja trocado e tem que prever tem que prever orçamento para tudo isso. Tem que fazer a reserva para esse dinheiro, tá? Oferta de café da manhã, seria tipo um coffee break? Tá, vamos pensar em um aí. Deixa eu abrir aqui. Pinturas e reparos. Serviço de manutenção de bomba d'água. Então, vamos nesse serviço de manutenção de bomba d'água aqui, que é um diferente. Dá para a gente explorar bem aqui, tá? Então, vamos fazer a nossa colinha aqui, ó. Serviço de manutenção. Que tipo de manutenção que é essa? É uma manutenção preventiva? É uma manutenção corretiva? O que é essa manutenção? Eu acho que a Luciana que colocou aí, né? Que manutenção que é essa, Luciana? Coloca aí para nós, já que você é a criadora. Tá, então manutenção preventiva. Então, serviço de manutenção preventiva de bomba d'água. Aí, em todos os serviços, eu coloco esse sufixo aqui, ó, conforme termo de referência. Porque lá no termo de referência, você vai colocar as especificidades da sua bomba d'água, no caso aqui, tá? Então, assim, o seu fornecedor vai abrir o termo de referência e ele vai ver, bom, deixa eu ver qual que é o modelo dessa bomba d'água aqui. Enfim, lá você vai colocar todas as especificações referentes ao seu item, tá? Ao que você vai ter que o que o licitante vai ofertar para você. Então, ele precisa saber direitinho o que é, tá? Alterou a atividade? Estou sem áudio. Olha, Rosilene, você está sem áudio? Acho que todo mundo... Vocês estão sem áudio também, gente? Como é que está aí? Sandra, então tem 2 tipos de conserto, por isso valores diferentes.
O áudio está normal. Exatamente. Tem a manutenção preventiva, que é como você leva... é igual quando você leva o carro na revisão. Você leva o carro na revisão, aquilo é uma manutenção preventiva. Você está levando justamente para ele não estragar, tá? A manutenção corretiva é quando já estragou. Seu carro parou e você leva para fazer a manutenção corretiva, ou seja, é para corrigir alguma coisa que aconteceu nele ali, algum problema que deu, tá? Então, a manutenção preventiva, ela é periódica. Aí vai depender de cada objeto. Então, e cada contrato. Então, assim, eu quero que faça a manutenção preventiva dessa bomba d'água a cada mês, ou não, a cada semestre, ou a cada trimestre, não sei. Vai depender da empresa, tá? E vai depender do item também, tá? Bom, tá. Criado o nosso serviço aqui, e eu já vou fazer uma ressalva aqui, gente. Sempre que tiver manutenção preventiva, vai ter que, nesse mesmo contrato, vai ter que ter uma manutenção corretiva e uma estimativa de peças, tá? Não sempre, tá? É difícil eu falar sempre, porque tem algumas manutenções, por exemplo, tem alguns equipamentos médicos que o contrato é só manutenção preventiva. Só que na manutenção preventiva, eles garantem que eles vão chegar lá, eles vão fazer a manutenção, se precisar trocar alguma peça, eles vão trocar por conta, tá? E se nesse caso, se nesse ano aí de contrato acontecer algum problema, eles vão lá, vão consertar, e tudo isso está incluso na manutenção preventiva, tá? Então, assim, precisa entender cada caso, tá bom? A gente tá vendo o exemplo aqui de bomba d'água, mas eu nem pesquisei, eu não fui ao mercado ainda, então eu não sei como é que o mercado trabalha, tá? Eu estou levando em consideração que quando vocês pedirem para a gente padronizar isso, vocês já pesquisaram, já entraram em contato com o fornecedor e já tem um monte de respostas na cabeça de vocês aí, tá? Então, por isso que a gente vai criar. Nesse momento que a gente está criando, principalmente serviço não tem referência. Então, diferente de material, você não vai colocar para a gente lá as referências de site. Até porque você nem vai achar. São poucos sites que você vai conseguir achar referência de serviço. Então, para a proposta de serviço, a gente não cobra que tenha referências, tá? Então, assim, é um tiro no escuro que a gente faz. Vocês mandam a proposta para a gente aprova, né? Claro, às vezes dá uma lapidada na proposta, só que de fato, a gente vai entender qual que vai ser o serviço quando chegar o ETP para a gente. Então, muitas vezes a gente cria o item para vocês, e a hora que chega o ETP, a gente entende de fato o que vocês querem, a gente pede para vocês excluírem o item para a gente mudar o descritivo, tá? Então, serviço assim, vocês vão ver que a criação do serviço é fácil, tá? Mas tudo que envolve esse descritivo no ETP depois é um pouco mais complicado, beleza? Tá, mas o serviço que a gente vai criar é o serviço de manutenção preventiva de bomba d'água, conforme termo de referência. Porque lá no termo de referência você vai colocar qual que é o modelo da sua bomba d'água, quais são os locais, aonde que ela está instalada, tudo isso aí o cara vai ter que saber, tá? Bomba d'água, se for de poço, é bom se você colocar quantos metros ela tá, enfim, o máximo de informações lá para o seu licitante saber claramente qual é o serviço que ele tem pela frente, tá bom? Tá. Criado este serviço, esse item de serviço aqui, agora a gente vai lá no nosso catálogo. Como é que a gente vai fazer? Proposta de inclusão, tá? E nova proposta, sempre através de proposta de inclusão. Na verdade, nem tem outro jeito. Então, agora aqui, ó, vou criar o nome da nossa proposta. Então, eu posso colocar aqui, ó, manutenção de bomba d'água Sandro, tá? Então, eu vou criar o nome da proposta.
O tipo da nossa proposta é padrão, né? Que ela não é nem ação judicial e nem ata carona. E agora eu vou clicar em salvar. Aí aqui, ó, buscar material e serviço. Para a criação de serviço, o sentido é o mesmo. Eu tenho que ter um serviço pai para eu criar o meu serviço filho. Ou seja, eu tenho que ter um grupo para eu criar o meu serviço, o meu item de serviço, tá? Então, a primeira coisa, eu tenho que vir aqui mudar, ó, ao invés de material, eu vou colocar serviço e eu vou buscar. Então, se eu pudesse ver um grupo para eu colocar isso, seria serviço de manutenção, seria alguma coisa relacionada à manutenção. Então, eu vou procurar algum grupo de serviço que tenha a palavra manutenção. Aí ele achou aqui, ó, várias coisas. Manutenção, serviço de manutenção evolutiva de suporte, não. De câmara fria, não. De bicicleta, não. Preventiva de ar-condicionado, preventiva e corretiva de equipamento de ventilação, não é. Preventiva de câmara frigorífica, equipamentos diversos. Serviço de manutenção e ou conservação de máquinas e equipamentos diversos, poderia ser esse? Bomba d'água se encaixa aí? Não sei. Mas vamos ver. Aparelhos de refrigeração, autoclave, serviço de manutenção e aparelho e equipamento. Não. CPAP, extintor de incêndio, não. Central telefônica, não. Deixa eu buscar melhor aqui. Eu vou colocar preventiva, né? Que é o nosso caso. Então, eu coloquei aqui, ó, para busca, manutenção preventiva. Engraçado, Sandra, essa lista eu tinha que ter colocado no final, porque o povo assinou e está tudo saindo. Não sei. Tem que, é que, na verdade, já vai, daqui meia hora acaba, né? Então, eles colocavam no meio e no final, tá? Mas daqui um tempinho acaba. Vamos lá. Manutenção preventiva e condicionador de ar, em elevadores. Então, a gente vai fazer a mesma busca do grupo que a gente vai adicionar ao nosso item. Só que, diferente do material, a gente precisa encontrar uma palavra-chave, no nosso caso, é manutenção preventiva. Aí, só que eu não achei nada, eu não achei nenhum grupo que seja genérico, né? Porque todos é alguma coisa, ó, câmara fria, aparelho de ar-condicionado, aparelho de ventilação, um novo serviço pai, um novo grupo de serviço para a gente adicionar o nosso item, tá? Porque não tem. E serviço, gente, é muita coisa que tem. Então, assim, às vezes você não vai achar o serviço pai para você colocar o seu item, tá? Então, a gente vai ter que criar. E na maioria das vezes a gente cria mesmo, tá? Então, vamos lá, ó. Adicionar novo. Aí, às vezes, aparece essa mensagem aqui, ó. Certifique-se que na lista fornecida não consta o serviço desejado. Entendeu? Então, ele pede para você confirmar se na lista que ele apresentou realmente não tem. Então, coloca aqui, ó. Serviço novo. Enfim, coloca alguma justificativa aqui e confirma, tá? Aí, agora, nós vamos montar o nosso serviço pai. Primeiro, eu tô montando o serviço pai, tá? Então, vamos lá. Esse serviço é administração geral, locações, obras, serviço de manutenção e reparos e adaptações em equipamentos, máquinas, aparelhos, ferramentas e instrumental. Pode ser esse 07 aqui, o que vocês acham? Vamos ver se a gente acha outro aqui, ó. Serviço de tecnologia, não. Transporte, não. Então, eu acho que se encaixa melhor nesse 07 aqui, ó, nesse grupo. Classe, manutenção e reparos de equipamentos de processamento de dados, não. Equipamentos para recreação, não. De lona e poliéster, não. Equipamentos ferroviários, não. Reparos de equipamentos de purificação e tratamento de água, tratamento de esgoto, eu acho que não também, né? Por mais que é uma bomba d'água. Grupo de material, ferramentas manuais, componentes, não. Sistema de centralidade de gases, não. Componentes e acessórios para a aeronave, não. Utensílios de cozinha, não. Audiovisuais.
gente vai ter que achar uma classe aqui, tá? Medição, refrigeração de ar, equipamento de segurança e proteção, não. Cinematográficos, aparelho de transmissão, não. Manutenção, equipamento de sinalização e alarme, não. Reparos e equipamentos especializados para manutenção e reparos também não. Utensílio de escritório, manutenção e reparos e equipamentos para construção, mineração, escavação e conservação de estradas. Equipamentos para limpeza, instalações prediais. Comerciais, industriais e serviços. Eu vou olhar todos aqui, depois eu vejo um que eu acho que pode se encaixar, tá? Adaptações em armamentos, peças não automotores, informática e gráfica. Bom, eu vi um aqui que eu acho que... Movimentação de material, comerciais. Para os sistemas de equipamentos comerciais, industriais e serviços. Tá, eu acho que cabe aqui, tá? Se alguém tiver uma outra ideia aí. Lembrando que o grupo e a classe não é que não são importantes, tá? Mas eles não são decisivos, ok? Natureza da contratação, então agora nós temos um serviço, tá? Você vai marcar serviço. Reparem que a hora que eu... Não, já estamos como serviço, então ele não aparece característica nem valor de característica, tá? Então nós estamos como serviço, e agora elemento e subelemento. Aí agora nós vamos classificar aqui o elemento de despesa, tá? Serviços domésticos, gráficos, técnicos, profissionais, comunicação, vai ser um desses aqui, ó. Serviço de comunicação, vídeo administrativo, operacional, serviços de água e esgoto, serviço de seleção e treinamento, e conservações de bens móveis, ou conservação de equipamentos, tá? Então, Iodete falou que de limpeza, a Raquel falou 39,16. 39,16. Vou colocar aqui, 39,16. Conservação de bens imóveis. Ele cabe aqui, tá? Caberia também de equipamentos, e se tratando de uma bomba d'água, tá? Mas eu acho que é no 39,16. É claro que vocês, quando vocês forem fazer, vocês podem também trocar e trocar uma ideia com o RH de vocês, tá? Para pegar essas numerações aí já certas, tá bom? Limpeza e manutenção, deixa eu adicionar esse aqui, vamos ver esse outro aí que a Iodete está falando. Qual que é o número, Iodete, desse aí? 3978, limpeza e conservação. Eu não sei se encaixa aqui, porque serviço de limpeza é alguém que vai lá prestar o serviço de limpeza, entendeu? No caso aqui, a gente vai consertar, uma manutenção preventiva de uma bomba d'água. Eu não sei se cabe aí não, tá? Eu não colocaria. Aí agora nós temos a descrição do serviço. Geralmente, a gente coloca essa primeira parte aqui, ó. Serviço de manutenção preventiva em bomba d'água. Se eu quiser criar só um genérico de serviço de manutenção preventiva, pode ser também, que aí toda manutenção preventiva a gente coloca lá. Só que vocês viram que no catálogo tem manutenções preventivas já taxativas, né? Para ar-condicionado, para refrigerador, para câmara frigorífica e assim sucessivamente. Então, a gente pode criar o serviço de manutenção preventiva ou criar um serviço de manutenção. Quer ver, ó? Porque aqui, esse nome completo aqui, ele é o nome do nosso item, tá? Agora a gente vai criar o nome do nosso serviço pai, tá? Então, eu posso criar assim, que eu acho que fica genérico, ó. Serviço de manutenção de bomba d'água. Então, esse é o nosso serviço pai, tá? É o grupo que a gente vai criar para depois colocar todos os nossos itens. Então, a gente vai colocar dentro desse grupo a manutenção preventiva, a manutenção corretiva,
a estimativa de peça para bomba d'água, a peça X para bomba d'água. Então, tudo que for relacionado à bomba d'água, a gente vai colocar nesse grupo que a gente está criando aqui, tá? Primeiro, a gente está criando o serviço, para depois criar o item. Então, aqui nós estamos criando o serviço primeiro. Então, serviço de manutenção de bomba d'água. Beleza? A unidade de aquisição. Bom, a unidade de aquisição vai depender de como esse serviço ele é cobrado. Ele é cobrado o quê? Por hora, por serviço. A manutenção preventiva, ela geralmente é um valor para cada manutenção. Então, vamos supor, o cara vai lá a cada 2 meses, então você vai pagá-lo, ele vai colocar lá o valor, inclusive, o valor já é estipulado, então o cara vai colocar lá, ó, a manutenção é bimestral, tá? E eu cobro R$200, tá? Então, é por serviço, concordam? Então, a minha unidade de aquisição vai ser um serviço. Serviço. Aí tem umas coisas aqui, ó, serviço 1 mês, tá errado, tá? Só que não dá para pagar, ele fica aqui. Então, eu vou colocar esse aqui, ó. Aí tem serviço ponto, tem serviço minúsculo ponto, eu vou colocar esse primeiro aqui, tá? Um serviço. Aí você adiciona. Beleza? Então, a minha manutenção preventiva para bomba d'água, ela é cobrada por serviço. Se fosse por hora, aí tem uma unidade de aquisição aqui, ó. 1 hora trabalhada, 1 hora de serviço técnico, enfim. Se fosse por dia, tem também, ó. Uma diária, 1 dia, se fosse o caso. 1 unidade por dia, enfim. Se fosse por visita, a Emailde colocou, vamos ver. Visita, 1 visita. Então, tem, tá? Mas nós vamos, no nosso caso aqui, é um serviço, tá? É por serviço. Beleza? Então, eu classifiquei o meu serviço, eu dei um nome para o grupo, né? Para o serviço pai, tá? E agora eu vou clicar em salvar e continuar. A hora que eu clicar em salvar e continuar, eles já me levam para a criação do item, que é o item que nos interessa, tá? Então, nós já criamos aqui o nome, você vem aqui e copia, tá? Para serviço, gente, diferente de material, não tem a regra do maiúsculo e minúsculo, sabe? É claro, a gente dá uma lapidada aqui para ficar de forma visualmente correta, tá? Mas não tem regra, inclusive para pontuação. Então, para serviço, a gente coloca o ponto, tá? Eu coloco o ponto final aqui. Então, eu coloquei aqui, ó, serviço de manutenção preventiva de bomba d'água, conforme termo de referência, tá? Eu sempre coloco esse sufixo aqui, porque é aquilo que eu expliquei. Lá no termo de referência, você vai colocar o modelo da sua bomba d'água, enfim, todas as particularidades acerca do serviço, tá? O local, é um edifício que é lá em cima, lá no 10º andar tem a bomba, então você vai colocar isso lá para o licitante saber, tá? Todas as informações que você souber, você coloca, tá? E aqui o descritivo é corrido, lembra que eu falei para vocês? Não tem característica e nem valor de característica. Então, eu vou escrever o descritivo aqui corrido e pronto, é isso, tá? Referência é aquilo que eu falei. Para serviço, a gente não cobra referência. Você não vai achar um site da internet, aí você pode até achar, tá? Mas não vai ajudar a gente muito, né? Porque no site não vai estar lá, serviço de manutenção preventiva de bomba d'água, conforme termos de referência. Então, não tem o que a gente conferir, tá? Se é um serviço exclusivo, serviço também tem coisa que é exclusivo, tá, gente? Às vezes você tem um equipamento lá da marca X e só tem essa marca, só tem um representante aqui em Campo Grande que atende essa marca. Então, o serviço pode ser exclusivo também, tá? Então, no nosso caso aqui, não é exclusivo, você vai anotar não. E se por acaso você tiver um orçamento aí, quiser mandar, você pode adicionar um arquivo aqui, como no material, tá?
Feito isso, a gente vai clicar em salvar, tá? Então, aparece essa mensagem verde, que é operação realizada com sucesso, tá? A nossa proposta está aqui, e agora é só enviar para análise. Assim que eu enviar, ele vai criar um número de proposta e vai estar lá para a gente analisar. Vai ficar no status, agora está no status em elaboração, e aí, a hora que eu enviar, vai mudar aqui para aguardando, ou seja, vai estar aguardando eu receber lá para eu analisar, tá? Mas, Sandro, o orçamento é eles que faz, o orçamento, você fala... o orçamento você não precisa colocar aqui nesse momento. É que, às vezes, porque, assim, aqui a gente está padronizando ainda, tá? Às vezes você vai colocar alguma coisa relacionada ao nome que a gente está criando aqui, tá? É lógico, a gente está falando de uma coisa simples, mas tem alguns serviços que são bem complexos, tá? Com nomes complexos. Então, você fala, Sandro, ó, o nome do serviço, de fato, é esse, ó. Segue o orçamento para você entender aí, tá? Então, por isso que na criação de serviço, é o que eu disse, a gente fica no escuro, a gente não sabe ainda o que de fato vocês querem. A gente vai entender lá no ETP. Então, a gente cria no escuro para vocês, tá? E chegou no ETP, precisa mudar, não tem problema nenhum. A gente fala, ó, quando a gente criou o serviço aí, que a gente aprovou a proposta de vocês, a gente imaginou uma coisa, e agora, lendo o ETP, a gente viu que, de fato, não é isso que vocês precisam, tá? Então, a gente precisa mudar o nome. Tá? Isso acontece bastante também. Mas eu estou falando assim, aí lá no ETP, sim, você vai ter que ter o orçamento. Aqui é só para corroborar com o nome, para vocês falarem, ó, o nome, o descritivo é esse mesmo. Beleza? Então, agora eu vou enviar para análise, tá? Assim que eu enviar, ele muda o status e já cria um número de proposta. Plínio colocou, passei por 2 aulas sem entender por que tinha que encaminhar para análise. Descobri agora com você explicando. Você está criando uma proposta, Plínio, porque assim, ó, nós, eu e a minha equipe, que somos da padronização, nós somos os gestores do catálogo. Então, tudo que alguma secretaria quiser inserir no catálogo, por isso que chama proposta, porque vocês vão propor para nós, para algo entrar no catálogo, e passa pela nossa análise. Então, a gente vai analisar, vai tentar lapidar, é aquilo que eu falo, não tem muito certo e errado. É claro, às vezes as secretarias mandam coisas erradas para a gente, sim, tá? Mas a gente dá uma lapidada para tentar ficar num descritivo bom, tá? E quando tiver do jeito que a gente acha, a gente aprova e entra no catálogo, tá? Sim, mas achava que ficava visível sem esse encaminhamento. Eu consigo ver, se vocês estão criando uma proposta, eu consigo entrar lá na tela de vocês para ver, tá? Sandra, eu tô com dificuldade aqui, aí eu entro lá para ver. Ainda, às vezes, não tem número de proposta ainda, está em elaboração, mas eu consigo ver, tá? Mas, de fato, a gente só analisa o que é enviado para a gente para analisar, tá bom? Bom, é isso, a gente enviou para análise, agora o status fica aguardando e gerou um número de proposta, tá? Então, para serviço, é simples. Vocês viram que é bem mais simples do que... Então, é isso. Alguma dúvida? Carmen falou que a internet está oscilando. Carmen, esse é um problema que nós temos, infelizmente. Olha lá, esse é o link da chamada, foi de novo. Carmen, assiste de novo, depois fica gravado, tá? Até que dia recebe a terceira atividade? Boa pergunta. Agora tem a última tarefa, tá, gente? Tá lá no ambiente Moodle lá. Entram e façam, e eu recebo ela até segunda-feira. Então, vocês podem fazer de sexta e pode enviar até segunda-feira, tá? Segunda-feira, no final do dia, fecha, né? Acaba o tempo, o prazo, tá? E aí eu já vou mandar na terça-feira já
o relatório para a EGOV de quem fez, quem não fez. As pessoas que não fizeram por motivo que não conseguiram entrar, eu pedi para me enviar lá os prints, tá no grupo, eu vou ver quem enviou os prints, quem não enviou ainda, que não está conseguindo acessar, envia, e essas pessoas a gente vai ter que considerar que foi feito, tá? Porque para ninguém se prejudicar. Infelizmente, é um problema que aconteceu apenas nessa turma, tá bom? Então, quem não... É lógico, vai depender de ter assistido também as três aulas, tá? Então, a nota vai compor, a nota sim, o certificado, né? Porque não tem nota, não sei se tem nota aí, pessoal da IGOV. Mas, assim, tem que ter no mínimo 70% de presença, isso contando as lives e contando as atividades, tá? Então, se eu não enviei nenhuma atividade, vou mandar os prints lá, só que se você não participou das aulas, você não vai conseguir 70% de presença, então não vai conseguir o seu certificado. Beleza, gente? Se tiver alguma dúvida, estou à disposição, mas o curso é esse, tá? Espero que eu tenha contribuído aí para que vocês aprendam. Quem tiver alguma dúvida, eu estou à disposição, eu e a minha equipe, tá? Eu, a Caru e o Caio. Eu acabei de perder um membro da minha equipe, então nós estamos em 3, tá? A Caru, inclusive, está fazendo o curso com a gente aqui, que ela é relativamente nova na equipe, então ela aproveitou para fazer também. E eu coloco eu e minha equipe à disposição, tá? Nós estamos no ramal 2503. Se vocês estiverem fazendo as propostas e pintou uma dúvida, pode ligar para a gente, que a gente tenta esclarecer, tá? E é isso. Eu agradeço a todos pela participação no curso, tá? Espero de coração que eu tenha cooperado aí com o aprendizado de vocês. E por hoje é só, tá bom? Um abraço a todos.